Olá, mais uma vez, bem-vindo aqui no nosso canal Crescendo na Graça. E é pela graça mesmo, pela graça de Deus que nós estamos aqui, né? Agradecemos a Deus por todas as coisas, sobretudo por nos dar a vida, por nos dar cada dia mais um dia. Sou grato a Deus pela vida, sou grato a Deus pela sua vida, você que me acompanha aqui no canal. E que Deus esteja cada dia mais abençoando a sua vida e que você esteja crescendo, que eu possa estar sendo útil para você através das mensagens que eu trago aqui, que eu gravo aqui. E hoje eu estava pensando sobre uma mensagem que eu preguei na igreja já há algum tempo, mas que eu não tinha ainda dividido com vocês, não tinha pregado. E aconteceu que eu fui pregar numa das igrejas aqui da região na semana passada, e na hora da ministração do louvor, o ministro de louvor ele disse exatamente dentro da palavra que ele estava ministrando ali no louvor, ele disse uma frase que é exatamente o título da mensagem que eu tinha para gravar e que ainda não havia gravado. E ali então, naquele momento, eu senti de Deus que eu deveria de passar também para vocês essa mensagem, que é muito importante. Na hora do louvor, lá o ministro do louvor, ele dizia que nós precisamos deixar o passado no passado. E é justamente essa mensagem que me faltava ainda passar aqui para vocês, mas enfim, estamos aqui, né? Pela graça de Deus, eu posso estar dividindo com você, então, mais uma vez, a palavra de Deus. Você que não é inscrito ainda no canal, inscreva-se. Se você achar que é importante para você aí, inscreva-se. Mande o link para mais alguém, né? Eu posto sempre também no Facebook. Quem é meu seguidor no Facebook aí, você pode enviar o link para alguém, para que a pessoa possa acessar o YouTube também, se inscrever, que você esteja me ajudando aí a trazer novos inscritos para o canal e me ajudando aí também com as suas declarações a respeito do que você tem recebido, você tem ouvido aqui no canal, a respeito das mensagens que eu tenho deixado para você, que você possa estar também dando aqui, né, o seu alô, sua participação também, deixando uma mensagem também para todos os outros seguidores, né? Deixe também uma mensagem, escreva uma mensagem aqui, né? Se faça presente aqui, curta aí a mensagem, curta o canal aí e, na medida do possível, esteja passando para que mais pessoas venham a se inscrever. Se você está apenas assistindo e não é inscrito, queira inscrever-se, eu agradeço primeiramente a Deus e agradeço pela sua vida. Estarei sempre orando por vocês, como eu sempre oro aqui, pelos inscritos do canal e por todos aqueles que ouvem a mensagem. E eu espero que você possa então se tornar um inscrito, um participante aqui do nosso canal. Também ative ali o sininho das notificações para que você possa receber as próximas mensagens, ou seja, as notificações. Mas vamos então para o assunto principal, aquilo para o qual eu estou aqui. Então eu tenho esta mensagem para você, cujo título é Deixando o Passado no Passado. Nós vamos estar meditando sobre esse assunto e sua importância. O quanto que é importante. O texto que eu quero usar, que eu quero ler com vocês, que é um texto bastante explícito quanto a isso, texto prático, que está no livro de Filipenses, no capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 14. Então eu quero deixar para você a leitura, esteja seguindo aí, então, acompanhando comigo, se você tem a sua Bíblia. Se não tem, depois você verifica aí na sua Bíblia, né? Mas diz assim a palavra de Deus. Versículo 12 em diante. Não que eu o tenha já recebido
ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu acho muito interessante e muito importante esta parte em que o apóstolo, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele diz o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Meu amado irmão, meu amado amigo, irmão, amigo, amiga, irmã, enfim, vocês que têm aí seguido as mensagens aqui no canal Crescendo na Graça, eu quero dizer para vocês que a maioria das pessoas, nós, diferentemente uns dos outros, temos diferentes acontecimentos, diferentes fases, coisas que já aconteceram na nossa vida, para uns talvez mais graves, para outros menos graves, para uns acontecimentos traumáticos, para outros não tanto, mas uma coisa eu quero estar dividindo com você, que é sobre a importância de nós, então, estarmos cada dia vivendo o que Deus tem de novo para nós, e não deixando que o passado, os traumas, as coisas que perdemos, eu sei que é triste falar isso, mas até mesmo pessoas que nós perdemos, pessoas que Deus levou para si, e que muitas vezes nos causa tristezas, traumas muito grandes. Eu já passei várias vezes por isso também, e eu sei como é. E justamente nessa fase que nós vivemos aí, que estamos vivendo, aí muita gente partindo, muita gente perdendo pessoas da família ou do seu círculo de amizade, e talvez pessoas que de uma maneira trágica perderam, como a gente vê muitas vezes aí, né? Pessoas de maneira trágica perdendo pessoas do seu convívio, ou perdendo coisas, perdendo valores. E tudo isso então vai causando em nós uma bagagem que nós vamos arrastando vida afora, e deixando que esse passado ele continue presente, e que esse presente esteja afetando o futuro das nossas vidas. E é sobre isso que eu queria falar com você, para você, aquilo que Deus colocou no meu coração, o quanto é importante nós buscarmos em Deus a renovação da nossa vida, a renovação e a restauração da nossa vida. Em primeiro lugar, eu quero dizer que Deus nos criou, nós somos seres criados por Deus com capacidade de superação. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13, ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus nos criou com essa capacidade de superação, mas muitas vezes nós não queremos usar essa capacidade, porque nós achamos que seja até uma questão, né, de honra a pessoas que partiram da nossa vida, nós conservarmos aquela tristeza, aquele trauma. E muitas vezes nós, no nosso coração, na nossa alma, nós não deixamos que as pessoas que Deus já levou, que elas finalmente possam partir de dentro do nosso coração, de dentro da nossa alma, e possamos prosseguir, como diz aqui,
deixando as coisas que ficaram para trás e caminhando, seguindo em frente, prosseguindo para o alvo. Nós temos que ter um alvo, temos que ter uma meta. O apóstolo Paulo diz que a sua meta, o seu alvo, é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, ou seja, a sua salvação. Ele começou dizendo, não que eu já tenha alcançado, né, não que eu já seja perfeito, mas eu estou fazendo uma coisa, eu estou prosseguindo. Isso então também implica em que nós, com relação à nossa vida, nossos traumas, nossos sofrimentos, que muitas vezes nos deixam para baixo, ou fazem com que os nossos dias sejam dias mais difíceis até do que deveria ser. Então eu quero estar trazendo para vocês alguns textos da Palavra de Deus que possam nos ajudar a superarmos. Eu digo superarmos porque eu também, como eu falei, eu passei muito por isso. E eu sei que as nossas lembranças traumáticas, parece que elas ficam coladas em nós. E muitas vezes são uma trava na nossa vida para que nós não alcancemos a verdadeira alegria que Deus tem para nós, que Deus mandou para nós através de Cristo Jesus. Jesus disse, eu quero que vocês sejam felizes, eu quero que vocês alcancem a alegria e que essa alegria de mim em vocês seja completa. Mas eu tenho um texto aqui que está em Isaías, capítulo 43, do versículo 18 e 19, que diz assim, não vos lembreis, Deus está dizendo assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está dizendo aqui, claro, a respeito da restauração de Israel, a respeito da restauração do seu povo, em que ele enviaria Jesus Cristo, a luz do mundo, e que ele transformaria também a terra de Israel, né, o que era deserto, que era um ermo, que ele faria brotar rios no deserto, né, e caminhos no deserto, rios no ermo, faria florescer a terra, e ele fez isso. Israel hoje como nós podemos dizer, uma referência, né, com relação à superação climática, ambiental. Então nós temos aqui já um exemplo de Deus que ele pode tornar novo, quando nós confiamos nele, ele pode tornar novo aquilo que em nós está nos tirando a nossa paz e nos fazer prosseguir, fazer com que o nosso deserto se torne em rios, se torne em abundância, se torne então num ambiente também de superação. Eu tenho outro texto aqui que está em Provérbios 23:7, que fala da necessidade de nós estarmos renunciando aos nossos pensamentos fixos. Quando nós estamos com nossos pensamentos fixados nas coisas ruins, nas coisas tristes, nas coisas traumáticas, nós parece que temos assim aquela missão dentro de nós de conservar isso, como eu disse, às vezes por uma questão de honra. Não, eu não posso esquecer aquela pessoa, eu não posso esquecer essa pessoa, e esse não esquecer, essa lembrança está nos deixando tristes. Então nós precisamos fazer aquilo que Jó fez. Jó disse, Deus deu, Deus tirou. Muitas vezes as pessoas são assim na nossa vida, infelizmente, mas é Deus quem determina quem vai, quem fica, quem permanece. Então nós precisamos muitas vezes desafixar a nossa mente para que possamos então estar renovando a nossa mente, como diz em Romanos 12:2, né? Renovando a nossa mente para que nós possamos nos renovar também naquilo que nós estamos vivendo, no nosso presente. Então em Provérbios 23:7 diz o seguinte, porque como ele pensa consigo mesmo,
assim é. Então aqui Deus está dizendo no livro de Provérbios que aquilo que está fixado na nossa mente, aquilo que nós afixamos na nossa alma, dentro de nós, aquilo que nós resolvemos carregar, não largar, não esquecer, aquilo que nós vivemos pensando, aquilo se torna cada vez mais real. Então, Provérbios diz o seguinte: assim como ele pensa consigo mesmo, assim é. De tanto a gente pensar numa coisa, a coisa acaba se tornando daquele jeito. E muitas vezes nós não achamos mais saída. Nós devemos também, para superar as situações do passado, né? Nós devemos também não só renunciar aos pensamentos fixos, mas devemos também procurar superar as dificuldades encarando os desafios. Nós temos aqui um exemplo, né, no livro de Números, no capítulo 13, onde tem aquela passagem que os espias eles foram espiar a nova terra, a terra de Canaã, né, para ver se realmente era possível eles conquistá-la. Então eles viram lá muita prosperidade, e os 12 príncipes, né, que foram os 12 espias lá, que foram examinar a terra, eles voltaram trazendo um cacho, um galho, um ramo da videira, ou seja, um ramo de parreira, com um cacho de uva, e era tão grande que 2 homens traziam numa vara, assim, do ombro de um no ombro do outro. E tamanha era a prosperidade da terra. Mas quando eles chegaram no meio da congregação de Israel, no arraial, então ali aconteceu algo que causou muita dificuldade, que causou muita polêmica, né? Ali aconteceu o seguinte, diz o seguinte, no versículo 30 e 31 de Números, capítulo 13. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela, ou seja, contra essa terra, né, a que Deus tinha rejeitado, cujos moradores Deus tinha rejeitado. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então, de um lado, tinha alguém com pensamento de vitória, com pensamento de conquista, com pensamento de renovação, né? Eles precisavam sair daquela situação ali, onde eles estavam acampados, parados, sem que se cumprisse na vida deles a promessa de Deus, de dar a eles a terra que Deus tinha prometido, lá no Egito. Então, Caleb, né, e Josué, eles diziam que era possível, já os outros disseram que não diziam que não era possível. E muitas vezes nós agimos assim, nós colocamos na nossa cabeça que não é possível superar, que não é possível nos renovarmos, que não é possível nos livrarmos, que não é possível nós vencermos os traumas, muitas vezes que vêm desde a infância, trauma muitas vezes de coisas que aconteceram na juventude, na adolescência, traumas que aconteceram, coisas que aconteceram, fatalidades que aconteceram, e aquela fatalidade fica durando para sempre na vida da pessoa, entristecendo a pessoa, deixando a pessoa para baixo, deixando a pessoa uma pessoa negativa, uma pessoa depressiva. Então nós precisamos usar essa força de superação que Deus nos dá para podermos vencer essas crises dentro de nós e termos esse pensamento de Caleb e de Josué. Nós podemos subir contra aquele povo, porque com certeza nós vamos conquistar, nós vamos prevalecer contra eles. Também nós precisamos entender que temos acesso a Deus. Muitas pessoas elas ficam deprimidas, elas ficam trilhando um caminho de derrotismo, e eles ficam pensando em Deus como um Deus longínquo, ausente, um Deus distante, um Deus inalcançável. E sendo que no livro de Hebreus,
no capítulo 10, no versículo 19 e 20, está escrito assim, ó: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Aqui o escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, o véu que só deixava acesso ao sacerdote, ele se rompeu, e esse véu significava a carne de Jesus, que foi rasgada em sacrifício por nós e que agora nos dá acesso direto a Deus. Então nós temos acesso a Deus. Você que se sente distante de Deus, você que sente que Deus é um Deus impossível de você alcançar, você que acha que Deus é inatingível, então você precisa colocar no seu coração aquilo que Jesus diz, né? Que o Pai, ele disse para os discípulos, o Pai vos ama. E tantos outros textos da palavra de Deus que demonstram o amor de Deus por nós. Olha, ninguém não tem um Deus que, né, que seja como o nosso Deus, porque o nosso Deus é único. Ele mesmo diz na sua palavra, não existe outro Deus, eu sou o Senhor. Então nós precisamos saber que temos acesso agora a esse Deus. Quando Jesus morreu, ele abriu o caminho. Ele diz lá em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Então ele está declarando que nós podemos ir ao Pai agora, através dele, ele é o caminho que nos leva a Deus. Nós temos acesso a Deus pelo véu rasgado da sua carne, pelo sangue derramado, e nós podemos trilhar agora esse novo e vivo caminho. Deixar o caminho antigo, deixar o caminho da tristeza, deixar o caminho, né, da derrota, dos maus pensamentos, sentimentos. Eu estou me referindo a sentimentos que nos fazem sofrer, mas tem muitos demais outros sentimentos que, por exemplo, sentimento de vingança, sentimento de ódio, sentimento de ira, sentimento de desejo que outras pessoas se deem mal, sentimento de não perdoar. Tudo isso nós temos que deixar para o passado, nos reciclarmos, porque tudo isso nos traz sofrimento. A palavra de Deus diz que essas coisas são travas na nossa vida para que nós venhamos a ser felizes, não nos deixa ser felizes. Outra coisa que nós precisamos superar para alcançar, né, essa libertação, de deixar o passado no passado, é a questão de entregar ao Senhor as tempestades da nossa alma. Às vezes dentro de nós estamos sorrindo por fora, mas dentro de nós as coisas não estão bem. Dentro de nós muitas vezes está acontecendo um verdadeiro turbilhão de sofrimento, de tempestade. Nós estamos confusos, muitas vezes revoltados com situações, revoltados com a vida. Tem gente que se revolta e acorda, adormece revoltado, acorda revoltado. Às vezes uma pessoa aí, ativista político, por exemplo, que não está contente com a situação política, enfim, turbilhões, tempestades dentro de nós que nós precisamos superar. No Salmo 42, versículo 11, a palavra de Deus nos diz assim, ó: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Por que estás abatida, ó minha alma? Ele pergunta ao salmista. Por que estás perturbada dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então, se você esperar em Deus, se você se voltar para Deus, você vai ter uma vida de alegria, de cânticos, de louvor. Mas é preciso, então, você se voltar para Deus, entregar a sua alma com tudo que existe dentro dela, que te causa pesar, te causa sofrimento, te causa a impressão de que a vida não vale a pena viver. Você precisa superar isso, entregar a sua alma para o Senhor, saber que o Senhor, ele pode mudar a sua situação, acalmar a tempestade dentro de você, como Jesus acalmou aquela tempestade lá em alto mar, né, junto com os seus discípulos, estavam no barco com eles. Nós às vezes temos uma tempestade dentro de nós
que nós não sabemos como acalmar, e nós então perdemos tempo tentando do nosso jeito e as coisas não melhoram. Outra coisa que precisamos fazer é crer que toda crise tem o seu fim, tem seu final. Lá no Salmo 120, no versículo 1, diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Tenha essa segurança de que você pode ter esse acesso a Deus, que você pode clamar a Deus, que você pode orar a Deus, que você pode se voltar para Deus, pode pedir para Ele, pode pedir ajuda. Deus, me ajuda a sair dessa situação, desse tormento, dessa tempestade. A minha vida não vale a pena, não tenho prazer em viver, Senhor. Para mim a morte seria a solução. Deixa Deus agir na tua vida. Deus veio trazer vida para você através de Jesus Cristo. Deixa essa vida acontecer. Então faça isso, né? Clame ao Senhor. Ele vai ouvir você, Ele vai abençoar você, Ele vai libertar você. Outra coisa é buscarmos soluções que sejam definitivas e não apenas estarmos querendo, né, muitas vezes remendar as situações, conforme Jesus diz aqui, nessa palavra aqui, né, em Mateus 9, no versículo 16. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, Jesus disse. Porque semelhantemente remendo tira parte do vestido e faz-se maior a rotura. Então não adianta você querer remediar a sua vida. Ah, eu encontrei uma pessoa ali que tem muitas vezes, né, um poder ali que desconhecido, ou a pessoa que faz tal e tal coisa, ou sei lá, usar patuás, usar aí consultar horóscopo, sei lá, né? Cada um tem a sua maneira de querer resolver o seu problema. Mas isso é remendar apenas, né? Colocar um remendo velho no pano novo, remendo novo no pano velho, e o remendo novo vai rasgar o pano velho e deixar o estrago pior ainda. Então é isso que Jesus disse. Então nós não devemos buscar soluções que não devemos buscar soluções que não sejam definitivas. Devemos buscar solucionar a nossa vida mesmo. Em João 3,3, né, Jesus diz que nós, praticamente ele diz isso, que nós devemos também aceitar mudanças radicais na nossa vida. Ele disse para Nicodemos o seguinte: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, Nicodemos, não busque, né, não busque do seu jeito, na sua religiosidade. Você vai precisar começar tudo de novo, Nicodemos. Você tem a sua fé, a sua religião, mas você precisa nascer de novo. É uma coisa radical. Eu, quando me converti e que o Espírito Santo começou a agir na minha vida, no meu coração, me mostrando as coisas, como eu deveria ser e agir e fazer, e me mostrando os meus erros, como eu andava errado, como eu andava na contramão de Deus. Então eu fui entender que eu precisava mesmo disso, nascer de novo, começar tudo de novo. Muitas vezes é isso que está faltando na sua vida, nascer de novo, nascer do Espírito Santo, nascer em Cristo Jesus, né? Você precisa também, para superar isso, você precisa também tomar posse do poder de Deus para vencer. Lá em 2 Timóteo 1,7 está escrito: porque Deus não nos deu o espírito de temor, não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então Deus nos deu o espírito de fortaleza, o espírito forte, para que possamos vencer. O Espírito Santo que vem para você quando você se rende a Cristo é o espírito de fortaleza que te faz vencer todas as coisas. Então você pode se livrar, se desligar do passado e recomeçar uma vida que te traga felicidade. Largue mão, então, de arrastar hábitos nocivos, tradições, traumas, mágoas, complexos de inferioridade, lembranças amargas, né? Assim nós nos tornamos cada vez mais reféns do passado e vítimas de nós mesmos. Eu quero estar orando com você agora, que está sentindo dificuldade de abandonar o passado que te faz sofrer hoje. Está trazendo ele para o teu presente e com certeza ele vai estar no teu futuro. Ore comigo, incline sua cabeça, feche seus olhos, pense em Jesus. Eu quero orar por você. Nosso Deus e Pai, eu oro por esta pessoa agora que não consegue libertação
não consegue se desligar dos traumas passados, não consegue se desligar das lembranças, ó Deus, que lhe trazem sofrimento. Eu te peço que o Senhor esteja abençoando esta pessoa, dando a ela uma oportunidade de renovo, uma oportunidade de recomeço, uma oportunidade, Deus, de renascer, uma oportunidade de ver, Deus, encarar a vida de uma maneira como o Senhor nos mostra, uma vida que vale a pena viver. Cura esse enfermo, abençoa esta pessoa que está doente, abençoa esse casal, essa família, esse casamento, a vida conjugal desse casal, abençoa essa família com saúde, prosperidade, abençoa esse desempregado abrindo porta do emprego, abençoa, meu Deus, a vida dessa pessoa que está assistindo este vídeo e que essas palavras, Senhor Deus, não são do Espírito Santo, lhe traga libertação, lhe traga solução e uma nova vida. Em nome de Jesus, amém. Deus quer que você seja feliz. Seja feliz. Creia em Deus. Faça isso que eu passei para você aqui, esses conselhos da palavra de Deus. Deus te abençoe mais e mais. Até o próximo vídeo.